Bora lá, galera, vamos acompanhar um debate aqui da imprensa falando tudo sobre os jogos hoje do Flamengo. O Flamengo que jogou pelo Campeonato Carioca e também jogou pela pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo venceu o Philadelphia por 2-0. Cebolinha e Pedro. Tivemos a estreia também do De La Cruz, né? O Flamengo aí dando um show nos Estados Unidos, né? E o Cebolinha mais uma vez justificando aí a sua titularidade desse time do Flamengo. Cebolinha marcando gol, Pedro também. Essa dupla tem dado muito certo no Flamengo, né? E com isso tem tirado muito espaço de Gabigol e também do Bruno Henrique. Galera, vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre o Flamengo, né? O Flamengo do Campeonato Carioca, o Flamengo Sub-20, na minha opinião, não fez um bom jogo. Empatou no susto, né? O Thiaguinho marcou um belo gol, um gol de individualidade, né? Mas o Flamengo ainda esse Sub-20, né? Todo mundo sabe, vai passar um pouquinho de sufoco nos próximos jogos, né? Os jogadores cansaram muito na reta final do jogo. Vamos acompanhar aqui, galera. Primeiro a imprensa falando tudo sobre o Flamengo e no final a gente fala um pouquinho mais sobre o Flamengo e sobre o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Carioca. O time do Flamengo jogou hoje lá nos Estados Unidos. O clube foi representado no Carioca, que ninguém quer saber do Carioca, mas tem que cumprir tabela. Mas o Flamengo do primeiro Não, ninguém quer saber do Carioca, não. O Tite essa semana falou que o Carioca era mais... Tá bom. Era melhor que o Paulista. O Flamengo estreou com o seu time titular no Campeonato Carioca, mas... Não? Sim. Já era você sabe, era uma escala para viagem para Orlando. Acontece assim. Foi para Orlando. Ali na frente vão todos eles valorizar o Carioca quando chegar na fase semifinal e final. Claro, vai precisar. Acontece que a distância técnica entre os quatro grandes e os demais times é muito grande, de maneiras que permite a esses quatro times entrarem no campeonato na quarta, quinta rodada. Isso. É o que acontece, porque o Fluminense jogou duas vezes. O Fluminense não está viajando por aí, mas nas duas vezes que jogou com o time reserva. E parou tarde também em 2023, né? Também tem isso. Então, assim, o Botafogo jogou a primeira com o time titular, Depois, a segunda jogou com o time reserva. O Vasco também está fazendo pré-temporada, jogando com o time reserva. Está jogando agora. Então, assim, é um campeonato carioca que vai começar para esses times É isso. ali na quarta, na quinta rodada, na sexta, para engrenar, porque eles sabem que eles podem entrar ali na frente. Primeiro, que vão ganhar os jogos mesmo com os times de reservas. E se por acaso não ganharem, como o Flamengo não ganhou hoje, empatou, ali na frente, quando vier os times titulares, vão ter sobra de ponto para chegar na classificação para a semifinal. O Vasco ainda tem a curiosidade que o time C, né? Porque ele nem B, o C está jogando agora, né? Contra o Sampaio Corrêa. Isso. E ao mesmo tempo, já no Star Plus, o principal vai estar jogando fora do país. Então, tem quem acha genial, que a oportunidade, isso é uma piada. Isso é uma piada. Tanto que a Federação do Rio sabe que colocou agora, que somente nas 3 primeiras rodadas poderia não ter o time principal, porque você tem que obrigar, você tem que colocar em contrato, você tem quase que registrar em cartório para obrigar os caras a entrar em campo. Isso não dá para dizer que isso é um modelo que deu certo. Sim. Agora, a gente vai rodar imagens aí do Flamengo, o Flamengão. Flamengão, aquele que... Sabe como é que o Breler chama? Malvadão. Malvadão. Não. O Breler chama Eu de não costumo Malvadão. utilizar essa expressão. Do Malvadão, Breler. Vitória por 2-0 sobre o Philadelphia. Boa atuação do Cebolinha mais uma vez. Já tinha jogado muito bem no primeiro jogo. Cebodinha, agora o segundo jogo também muito bem. Olha ele aí, sofreu o pênalti. Do Pedro. Aí, ó. O lance do golaço dele, para mim, é didático. E esse lance também, goleirão. E mais bonito do que o pênalti ou do que o gol que ele faz é uma jogada que ele faz entre os dois. Que ele sai driblando todo mundo na última hora não faz o gol. Mas eu acho que, até para citar, porque eu estava conversando com o nosso Marcão, está hoje no casinho, tá no comando aqui das carrapetas do nosso linha de passe. Comando das carrapetas? Jogada aí. A gente batendo, o que vai ser pauta, o que não vai. E eu acho que você tem que considerar muita coisa e tirar o peso de muita coisa nesses jogos assim. Agora, o que me intriga muito é o propósito do Flamengo estar fazendo esse torneio, porque vendeu-se uma ideia, que ela não era nem concreta, né, que o Flamengo poderia, quem sabe, talvez, fazer um amistoso contra o time do Messi. Nasce assim lá em outubro. E o time do Messi não estava falando de jogar contra o Flamengo, estava falando de fechar a agenda do Hong Kong e tal, internacionalizar de fato, ele sim, a marca do Inter Miami. Então, no início de dezembro, o time do Messi não vai jogar essa série de amistosos. Vamos jogar contra o Orlando City e arranja um outro jogo. Aí arranjou esse jogo contra o Philadelphia Union, num campo ali meio que de bairro, meio que de faculdade. 5 mil pessoas, 6 mil pessoas máxima capacidade. Internacionaliza muito pouco a marca Flamengo, internacionaliza muito mais o passaporte dos dirigentes que lá estão com suas famílias. E aí eu fico pensando, porque o lance do gol é um golaço. E a informação, não é achismo. Sim. O dirigente está passeando, está todo mundo feliz lá com as famílias. O que acontece o lance do gol do Cebolinha, que lá uma roubada de bola do Gerson,
Cara, o Gerson não faz o menor esforço para roubar a bola. O time é muito aquém do que a gente pode pensar como ideal para o início de temporada. O Gerson só se posiciona ali, pá, aí dá no Cebolinha. E eu acho que isso sim é um ponto positivo. É você conseguir estabelecer uma confiança de alguém que passou mais de um ano sendo criticado. Esse é o Cebolinha, gastou tanto para isso e tal. É um Cebolinha que termina o ano bem pelas mãos do Tite, começa o ano muito bem. E eu acho que confiança você não compra, você não negocia. Mas também se ele joga aqui contra o Nova Iguaçu, ele também não teria tanta dificuldade. Mas é importante, pelo menos, tem que servir para alguma coisa para dar confiança para esse cara. Porque tem gente que até contra times assim perde gol, perde oportunidade. Sem dúvida. O Gabriel tá tentando, tá buscando esse gol que não sai, não fez contra o Audax, não fez hoje também. E, para não falar só de Cebolinha, o segundo tempo, que é um marasmo total, porque é amistoso assim, é complicado, como foi contra o Audax na estreia do Carioca, o segundo tempo valeu demais para ter o De La Cruz em campo. Não foi brilhante, não resolveu, não fez gol, mas a dinâmica do cara é outra. Você já vê que ele gira em outra rotação. E jogou junto com a Arrascaeta. Ele gira Saiu o Luiz Araújo para ele gira entrar. em outra rotação. Dá para ver que a coisa ali pode ser muito interessante para o Flamengo, então fica com essa imagem. Agora, de resto, se fosse 3-0 com gol no terceiro tempo, se fosse 1-0 só, se a bola do Cebolinha pegasse na trave e não entrasse, diz muito pouco sobre a temporada do Flamengo. E eu acho que a gente tem que bater na tecla assim do tal internacionalizar a marca, porque internacionalizar a marca é você fazer o seu clube ser assunto nesse país, ou no noticiário daquele país. E aquilo ali não me parece que esteja acontecendo contra o brioso e respeitável time do Philadelphia Union, que inclusive foi semifinalista de conferência da Major League Soccer. Mas no campeonato foi quinto ou sexto, negócio assim. Mas acho que é bom a gente ter parâmetros. O Fulano foi destaque lá, então para a gente saber também onde a gente está avaliando. Vale pela vitória, o Flamengo principal ganhou, a segunda vitória do time principal na temporada pelas mãos do Tite, é muito melhor do que empatar, a bola não entrar, mas eu acho que a gente tem que fazer algumas ressalvas, porque o Flamengo é muito mais do que um jogo, do que um bom desempenho de primeiro tempo contra o Philadelphia Union. Mas usar isso, essa cartada do internacionalizar a marca para justificar esse tipo de discussão é balela há muito tempo. Né? Desde a época da Florida Cup, alguns times até arriscavam o início de temporada, até mesmo o começo em estaduais, times que estavam numa situação financeira muito mais crítica que a do Flamengo, e apelando para isso, e no fim não é internacionalização nenhuma. Ninguém se lembra dos times que jogaram as primeiras edições da Florida Cup. Então, não é por esse ponto. No caso do Flamengo, eu acho válida a excursão, porque se tem ali um período para pré-temporada, para tratar como esses jogos devem ser tratados, amistosos, é uma oportunidade, se houver de fato ali, por parte dos dirigentes, essa boa vontade, de novos negócios, de plantar algumas sementes e conversas, não necessariamente sobre futebol, mas para algum tipo de receita. E no caso do Flamengo, de aproveitar esse marasmo completo de campeonato carioca até para os jogadores terem outro nível de desafio. No caso do Philadelphia Union, é um time, não é um grande time, não tem grandes nomes, mas só pelo nível de jogo já oferece alguma dificuldade a mais que o Audax. Então, o Orlando City é a mesma coisa. Então, desse ponto de vista, eu não acho ruim um time ter esse tipo de discussão. Agora, usar isso, internacionalização da marca como justificativa, para mim não faz sentido. É dourar demais a pílula. Agora, em termos do que aconteceu no jogo, algumas mexidas do Tite interessantes, necessidade de dar mais rodagem para nomes como Alan, que a gente precisa ver mais, até aproveitou pouco a oportunidade. É fato também que o Flamengo, o jogo do Flamengo não passou muito por ali, o Flamengo até usou uma saída pouco elaborada e a bola não passou tanto no pé do Alan como passa pelo Pulgar. Testou o Carbone também, né? Exato, Carbone, menino muito jovem. O Cleiton, para mim, é um jogador que merece mais espaço no elenco do Flamengo, um jogador que já tem uma certa rodagem no profissional. O Léo Ortiz, caso não venha mesmo, eu vejo que o Cleiton está preparado não para ser um titular, mas para ser uma alternativa ao quarteto de zagueiros principais do Flamengo. Então, e hoje voltou a dar uma boa resposta. Então, e o Cebolinha, mas mantendo o nível de atuação. E o principal, como o Pedro destacou, a estreia do De La Cruz. Eu imaginava que o De La Cruz já teria um impacto técnico imediato, estava jogando no River, tem boa forma física, mas a tendência, não só pela participação hoje, voluntarioso, atuando bem pela direita, mas se movimentando bastante, chegando de trás para finalizar, uma das virtudes dele, essa pisada na área, o Gabigol faz uma boa parede, escora para ele chegar batendo.
por todas essas virtudes e pelo que fazia no River Plate, a tendência é que o De La Cruz seja titular do Flamengo com o pé nas costas. Então é ali o encaixe do Tite. Pode sair Luiz Araújo pela direita e ele entra... Foi o que aconteceu hoje, né? E aí ele não entra para ser um ponta-direita. O Tite abre mão dessa ideia dos 2 pontas com essa característica de velocidade, de drible. Ficaram 2 meias. Mas ganha um cara que preenche mais o meio, que tem uma capacidade de associação maior. Ou Galera, isso aí, o Flamengo, né, é só o começo só, né, de trabalhos aí no Flamengo, tem que ter um pouco de calma, não adianta também ficar nessa pressão toda, né, porque por Tite tem um elenco gigantesco, né, e o elenco do Flamengo, na minha opinião, é o melhor elenco do Brasil, não tem como comparar, né, não tem como. Então, assim, o Flamengo, eu acredito que vai ser um dos times aí que vai brigar por tudo nessa temporada. Então, assim, então tem que ter um pouco de paciência, né? O Tite, assim, fica... O que eu acho muito estranho nesse Flamengo, assim, até o momento, é porque o Tite, ele dá a entender que ele não quer muito contar com o Gabigol, não sei, parece que tá, tipo, forçado botar o cara, né? Ele chegou no Flamengo, eu até entendo, ele tinha que mudar, assim, algumas coisas no Flamengo, tinha muitos jogadores acomodados, mas, assim, ele já chegou, né? As 2 peças que ele resolveu tirar foi Bruno Henrique e Gabigol. Os 2 jogadores aí que saíram e pelo momento assim eu acho que não vai ter tanta chance não, porque Cebolinha jogando bem. O Pedro também tem feito os gols, não tem jogado bem, tá fazendo gol, isso que importa. E assim, eu acho que ele poderia dar uma oportunidade pelo menos ao Bruno Henrique jogar na direita, na minha opinião, né? Mas ele quer manter o Luiz Araújo. Que não tá aproveitando essa oportunidade, tá tendo oportunidade todo jogo, não tem aproveitado, tá assim desde o ano passado, desde a reta final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Tite ele tem que tentar recuperar esses jogadores. Gabigol tá numa fase ruim, não consegue fazer gol, tem que chegar, tem que tentar passar algo bom pro cara, né? Não é deixar o cara do lado, não. Pô, Gabigol, vamos jogar, vamos fazer gol, não sei o quê. Tem que tentar inflamar o cara, entendeu? Se você só botar o cara no banco a vida toda, não vai adiantar, não. Entendeu? Porque uma hora ou outra você vai precisar dele. Então, o cara tem que melhorar, tem que chegar uma fase boa, porque o Pedro ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Um jogo ou outro ele vai ter que ficar de fora, ou seja, por lesão, ou cartão amarelo, cartão vermelho, não importa. Uma hora ou outra o jogador acaba ficando de fora. Então, o Tite, na minha opinião, ele tem feito até certo. Ele tá dando rodagem ao elenco nesse início, tá dando oportunidade a todo mundo. Cabe também o jogador aproveitar. Não adianta só reclamar, não fui titular ainda com o Tite. Realmente, eu acho, né, bem estranho ainda não ter sido titular nenhum jogo sequer. Mas também quando entrar, tem que aproveitar essa oportunidade, porque o Pedro e o Cebolinha tá aproveitando, a bola tá chegando para eles e eles estão pegando e estão fazendo gols. Então, assim, na minha opinião, é isso daí que tem que acontecer, entendeu? A gente vai esperar aí para ver se realmente o Gabigol vai melhorar, porque eu falo para você, a diretoria do Flamengo não renovou ainda, porque sabe que a fase do Gabigol é ruim e não tá tendo nenhum clube querendo contratar. Porque se tivesse clube querendo contratar o Gabigol, o Flamengo dava um jeito de renovar logo, entendeu? Para poder ganhar dinheiro. Então, como não tem, né, corre até o risco do Gabigol sair no final do ano de graça para outro clube. Isso daí pode acontecer. Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários a opinião de vocês aí sobre a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca e também no jogo amistoso contra o Philadelphia. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.